Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente abordar hoje um assunto por demais interessante, assim como todos são, porque a gente tem falado aqui no Vida Inteligente, durante esses 14 anos, muitas coisas, porque é muita coisa para falar e a gente tem que tratado com uma certa superficialidade, mas com alguma profundidade. Então, sempre que o tempo passe e a coisa reúne condições, a gente aprofunda um pouco, né? Então, hoje a gente vai abordar um tema que a gente falou muito em cima disso, que é Ex Occidens Lux, né? Que a luz saiu do Oriente, veio para o Ocidente. Então, hoje nós vamos esclarecer isso, porque é muito bonito, né? Eu sempre falo aqui, né? É muito bonito falar latim, falar sânscrito, falar isso, aquilo, mas você tem que saber o que você está falando. Você tem... O que significa isso, né? O que significa a luz que saiu de lá e veio para cá? Como é que é isso? A luz sai, acende uma luz lá, apaga aqui. Então vamos esclarecer isso. Mas antes de mais nada, tudo bom, Jorge? Nós estivemos juntos agora em Brasília, foi muito legal, Brasília Alto Paraíso, né? Como é que foi a experiência de Alto Paraíso? Foi boa, só... o período que eu fiquei lá, só fiquei com dor de cabeça quando estava lá em Cusco. Sim. Em Cusco, porque está quase 4.000 metros. Isso, né? 3.800, E aí Alto Paraíso também ficar o tempo inteiro, e é uma coisa para mim é raro, né? Porque a última vez que eu tomei um remédio para dor de cabeça foi em 1985. Sim. Então não tenho nada disso, né? E daí lá, esse sintoma assim, um estado assim, é quase um estado orgânico alterado, né? É muito legal. Eu tenho que agradecer a Adélia, né, que foi a organizadora desse trabalho, né, tanto Brasília como para Alto Paraíso, e me proporcionou. Para mim foi uma alegria imensa voltar 19 anos depois para Alto Paraíso, né? Que a última vez que eu fui foi no Réveillon de 2000, quando o mundo ia acabar mais uma vez. E eu estava lá no fim do mundo. Eu fui lá no fim do mundo, que ia ser em Alto Paraíso ali, tinha fogueira e tudo, não aconteceu nada. E que bom que nós estamos aqui. Mas foi muito bom ter voltado. Alto Paraíso se modificou muito fisicamente, mas a energia continua lá presente, né? Para quem tiver condição de senti-la. E a gente viu Vimana, viu Elemental. Foi muito legal, foi muito legal. Isso, mas privilegiados os que foram, é isso aí, quem sabe, mas foi legal a gente estar junto, foi lúdico, foi muito, olha... Tive a oportunidade de conversar lá. Tudo, conversamos, o Jorge palestrou, passeamos em alguns lugares onde foi possível, Brasília também foi maravilhoso, o encontro lá, então foi tudo certo. Quando você vai com uma boa intenção, sempre que você vai com uma boa intenção, a coisa flui, né? Quando existem outras coisas prioritárias na frente da sua boa intenção, aí já complica um pouco. Mas como esse encontro e essa viagem foi imbuída das melhores intenções, apesar dos percalços do retorno, né, Jorge? O retorno foi engraçado demais, mas tudo bem. De São Paulo para cá eu demorei 24 horas. Então, eu também tive que dormir lá, eu postei nas coisas, mas tudo tem uma razão de ser, né? Então aí. Então, Jorge, fora isso, tudo 10? 11. 11, é o único que dá 11, ele passa do limite das coisas. Jorge, o que é... Você já falou aqui muitas vezes, nós já abordamos isso, né? Mas hoje vamos focar exatamente nisso. O que é esse negócio de... A luz estava no Oriente? O que é isso? Claro que, como são civilizações milenares, né? 5, 10 mil anos, sei lá o quê, talvez mais. Mas isso que a gente conhece mais para cá. A gente conhece os chineses, né? Falam 5 mil e tal. Então, para nós é mais recente. Você já vai aprofundar isso. É por causa disso por causa dessa evolução, por causa dessas descobertas, que a gente disse que a luz estava no Oriente? Então, assim, primeiro essa questão de Oriente. Bom, o Oriente é onde o Sol nasce, né? Isso.
Ocidente, a etimologia de Ocidente é da palavra queda, que é até onde o sol cai. Norte é o que fica acima, e sul é o que está ao lado do sol. Essa questão de ter se fixado o Oriente com relação à Ásia, por exemplo, né, e Ocidente com relação às Américas, é porque a cultura que a gente vive, o momento cultural que se vive hoje, é um momento cultural eurocêntrico, né? Então, se considera Oriente o que fica ao Oriente da Europa, Ocidente o que fica ao Ocidente da Europa. Mas o conceito de Oriente, Ocidente, Norte e Sul, ele devia ser localizado, né? Então, para quem está na China, né, o Tibete é o Ocidente. Tá. É lógica. É essa que deveria ser a abordagem correta. Como toda a nossa literatura, né, aí tem uma origem europeia de maneira geral, né? Então se cristalizou esse conceito de Oriente e de Ocidente. O conceito de luz, no caso, tem a ver com luz espiritual, né? Então, assim, de onde que emana o foco que está regendo determinado movimento. Uma coisa que é importante a gente destacar nisso é que o próprio conceito de luz, ele tem que ser dirigido à religiosidade de cada um, né? Religiosidade é religião, do religo, ligas, ligare, né? Que é ligar duas vezes, né? E o oso do religiosidade, o oso é abundância e o dade é qualidade. Então, religiosidade é qualidade daquele que tem em si a abundância de um dogma, de uma crença. Interessante. Interessante. Qual é a crença? Tanto faz, né? Se ele acredita em elementais enquanto um culto, ele tem religiosidade. Se ele pratica o culto aos antepassados, ele tem religiosidade. Se ele pratica o xamanismo, ele tem religiosidade. Se ele pratica um culto de matriz africana, ele tem religiosidade. Se é um culto pós-ano zero, católico, hebraico, o que seja, também é uma forma de religiosidade. Se é uma tradição pagã? Inca, tupi, pagã, o próprio conceito pagão, né? Sim. É um conceito também eurocêntrico, né? Que é como no caso do grego, né? O grego chamava o estrangeiro, né, de bárbaro, né? Mas bárbaro porque dizia que todo estrangeiro falava assim, bárbaro. Como não entendia o que eles falavam, então bárbaro são todos aqueles que não falam grego, né? Sim. Então daí pega-se religião dominante e todos que não a praticam são pagãos, né? E na verdade para o pagão é o cristão. Isso. O pagão é o evangélico, o muçulmano, o judeu, ou qualquer um outro. Então é sempre questão de ponto de vista, né? Então a luz, ela vai depender de para onde que você olha, né? E existe aquela luz temporária, regionalizada, ou existe aquela luz que é realmente o foco de onde emana o processo inteiro, né? Como é que a gente define? Me define isso. Eu sei que você não vai perder o raciocínio. Me define essa luz. A gente fala em luz, a turma, quer dizer, todo mundo vai pensar, o que é essa luz? É uma luminosidade? É uma lâmpada? Sim, então... O que é essa luz? É aquela questão... cada um tem sua própria luz, né? Cada povo, cada momento tem sua própria luz. É uma questão de escolha, né? Agora, a questão da escolha de cada um, da crença de cada um, da religiosidade de cada um, de espiritualidade, né? O espiritualidade do space, não é o spes, né? Vem de sopro, né? Então, espíritos, né? O sopro, é o alento, né? Por isso que na origem tudo foi feito através do sopro. Por que foi feito através do sopro? Porque a primeira materialização depois do Akasha foi o Vayu, que é o ar, né? Então, o soprar é o ato de criar a matéria. Isso é espiritualidade, né? Então, qualidade daquilo que é espiritual. O que é espiritual? Tudo, né? Ok. Então, cada um escolhe, né, sua própria linha de espiritualidade
escolhe para qual local vai voltar o rosto para contemplar a luz. E então existem luzes temporárias e luzes que realmente independem da vontade de cada um. E como é que essa luz se move? A luz se move de acordo com o desenrolar da evolução da humanidade. Então a luz sempre esteve no Oriente? Claro que não, né? E mesmo se a gente desconsiderar essa questão do eurocentrismo, né? Então hoje, quando a gente pensa em espiritualidade, todo mundo fala assim, Índia, Tibete, né, Egito. Não, nunca foi permanente. Mas é o que nos ensinaram. Não é permanente. Porque assim, teve um momento em que o Tibete não era o conceito que se tem hoje. Teve um momento em que a Índia não era o conceito que se tem hoje. O próprio Egito, né, teve um momento que não era o conceito que se tinha, né, porque hoje o Egito vive um momento de apagar das luzes, porque todos os mistérios que foram professados ali e que serviram para daí fazer um movimento dessa luz, para que então houvesse transposição do conhecimento do Egito para o Ocidente através da Grécia, em preparação do movimento que ia acontecer Roma-Palestina, né, com a vinda do Jesus da igreja. Então tudo isso é temporário, né? E o tempo em que essa luz fica cintilando é o necessário para que aconteça uma retomada da lei. Só que tem acontecido assim, deveria ser uma luz única, né? Mas ela faz assim, vem, se mostra, desaparece. Se mostra, desaparece. E se move na mesma coisa. Se fosse um eletrocardiograma, sim, né? Sim. Ela se mostra e se move. E como é que a luz tem se movido? Como é que a evolução se move? Ela se move assim, você vai descascar uma laranja, né? Você descasca do norte para o sul, né? Nessa direção aqui. Assim que a evolução segue, né? Tá? E por isso que em determinado momento daí houve a transposição desse movimento evolucional, né? Daí do lado de lá do oceano para o lado de cá do oceano. No nosso caso é com a chegada dos portugueses, né? No caso do Brasil. Por exemplo, assim, quando a Europa ainda estava na pré-idade média, né, assim, lançada no mais profundo abismo cultural, social, né, mental, uma degradação total, né, aqui na América já floresciam civilizações como os maias, os incas. Da onde vinha a luz naquele momento? Do Ocidente para a Europa. Como? Como que vinha? Como é que é? Sim, porque assim, em termos de conhecimento, você pega uma civilização inca, uma civilização maia, né? Em termos de conceito, em termos de conhecimento, de estrutura social, de avanço, de paz, de harmonia, né? Era imbatível, incomparável com o que era a Europa na época. Né? Então, para a Europa na época, a luz estava no Ocidente e não no Oriente. Né? E por isso você pega... Então, o Império Inca, Manco Cápac Mama Ocllo, né? Em Quechua, Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções. Toda estrutura temporal, política, espiritual era dividida em 4 partes, seguindo o próprio momento da evolução, né, atual. A gente está no 4º momento evolucional. E era uma teocracia, né? E uma teocracia onde se privilegiava o ensino, né? E cada um das quatro divisões tinha autonomia. Esse é o conceito de sinarquia, né? Sinarquia são esses pontos em que a luz tende a vir à tona. Era o mesmo modelo da Atlântida, né? 4 cidades consolidadas, ou rúpicas, 3 arrúpicas, todas elas independentes, e uma teocracia. Você pega os maias com Quetzalcóatl
a mesma coisa, né? Teocracia, a divisão quaternária, a divindade lá, a serpente emplumada, diz que ele carregava uma joia em forma de concha, onde o ar soprava em elipse, né? Também uma analogia à própria criação da matéria. Então, enquanto aqui se desenvolvia, né, assim, uma alta estirpe cultural, social, né, a Europa praticamente não existia enquanto sociedade, né? Então, nesse momento, a luz vinha daqui. Com relação ao Tibete, que tem nosso referencial, chega um momento em que Han, né, ele vai organizar com Manu parte da Europa, né, e aí vai e organiza parte dos cornos da África, parte da Ásia, né, aí pega a Índia e estabelece o Império, né, Império de Han, né, que era uma sinarquia, né, e que era dividido também em unidades independentes, e que tinha os conselhos regentes eram os conselhos de educadores. Chega um momento em que daí há um embate final, Han sai da Índia e vem ter esse embate no Ceilão, que fica aqui embaixo, na ponta da África, em direção à Índia. Hoje o Ceilão chama... Sri Lanka, né? Sri Lanka? Aquela ilha grande que fica aqui embaixo. Então, depois que tem esse último embate contra o mal no Ceilão, daí ele volta para o Afeganistão, e aí do Afeganistão, então, ele entrega o comando da sinarquia do Império de Han para essas unidades, cria um conselho baseado em educadores, e aí se retira para o Tibete, e daí de Han, que é o carneiro, que é guerreiro, ele se transforma em Lam, que é o cordeiro, que é o báculo, né? E aí cria o lamaísmo, né? E aí então o Tibete assume, né, essa questão de ser a luz espiritual, porque o próprio Manu se retira para lá na época, né? E aí quando acontece isso, então todo o entorno que acompanha esses movimentos se move para lá. Daí, tipo assim, depois, na época de Odin nórdico, a luz estava no norte, né? Na época de Sumé, quando daí sai do altiplano andino e vem para cá, para o Brasil, para ele trazer a semente inca. Foram reinos distintos nas suas épocas distintas, né? Não houve nada concomitante, então, né? Não, porque de maneira geral sempre a tônica tinha que estar emanando de um lugar, né? Daí você pega o Egito ele é contemporâneo da Atlântida, né? Quando acontece o ocaso Atlante, aí então o Egito ele passa a fazer uma ascendente para o seu ápice, e começam os reis divinos, né? Desde os primeiros Menés, depois dá para citar Tutmés III, Nerebiti, Temenópis IV, Cunaton. Então, vários reis com estirpe divina do ponto de vista de conhecimento, de origem, de onde emana a luz, né? Mas aí a Babilônia passou por isso, a Pérsia passou por isso, a Grécia passou por isso, a Palestina passou por isso, o Brasil passou por isso, com a vinda de Badesir para cá, né, em 985. Fenícios, 950, 85, antes do ano zero. Depois teve um momento em que se recria esse processo, depois não ter dado certo no sistema de Roma, daí então se recria no Tibete, aí não dá certo lá em 985, daí se move uma parte para aqui, para a Serra da Mantiqueira, no ano 1000, né? Então antes de começar o processo de colonização, né? Então a luz ela se move, né, de acordo com esse evoluir das civilizações. Com relação especificamente ao termo ex oriente lux, né? Isso. Então, ex oriente lux é luz do Oriente, né? O ex não é de ex, o ex é et, né? Então é ex oriente lux, é luz do Oriente, ou et oriente lux é eis a luz do Oriente, né? E esse termo foi criado pelo Emanuel Swedenborg, né, um sueco, a volta de 1770, por aí.
porque daí então nas andanças dele pelo Oriente ele teve contato com aquilo que daí para o Ocidente ainda era inédito, o Ocidente europeu, né? E por conta daquela cultura toda, e ele fez o caminho que fez depois Bezant, Blavatsky, né? Muitos que trouxeram conhecimento para o Ocidente. Então, em tendo contato com aquele fulgor em termos de conhecimento, e com as lamazerias, com os mosteiros, com aquela tradição, aquela coisa toda que tem a ver com o que se chama de governo oculto do mundo, né? E que não tem, né, o termo que se usa hoje, como se fosse um governo de desconstrução, né? O termo governo oculto do mundo é aquele o que controla o movimento da luz espiritual ao redor do planeta, seguindo o ciclo evolucional. Como ele teve contato com isso, então ele cria essa expressão ex Oriente Lux, que assim, a luz vem do Oriente, né? Blavatsky também cita isso na Doutrina Secreta, volume 3, citando Swedenborg, né? E aí, então isso se tornou um termo corriqueiro, né? Por quê? Porque os olhos de todo mundo, né? Todo mundo literal, todo mundo de maneira simbólica, quando pensa em espiritualidade, né, aí olham para o Oriente, né? Então aquela tradição hindu, todo mundo quer se cumprimentar dessa maneira, isso aí. né? E namastê, e não sei o quê, né? E aí, assim, aí você olha os monges tibetanos, né? Com aquelas vestimentas laranjas, e aquelas contas e a tradição das rodas de oração, aquela coisa, aquela maravilha. Mas é incrível como permanece isso vivo nas pessoas. Quantos saem daqui para ir para lá, em todo lugar do mundo ainda vão lá achando que... É engraçado que as pessoas saem daqui para ir para lá, esquecendo que na verdade elas vieram de lá para cá, né? Então, mas fazer o quê? Cada um tem que descobrir sua própria. Sim, claro, claro. Porque acontece assim, quando um país detém temporariamente, tudo é temporário, né? Temporariamente a luz espiritual que vai emanar para o entorno ou de maneira geral, quando cria uma ambiência, né? Por exemplo assim, no norte começa a primavera no sul. As aves que estão no norte e começam a esfriar, elas então migram em busca do quê? De um clima ameno, de alimentação farta, né? De um bem-estar. As mônadas, elas funcionam da mesma maneira. Então, quando a luz acende em determinado lugar, então cria uma ambiência e começa a migrar para lá. Então, os que começam a nascer são seres de alta estirpe espiritual para fazer o quê? Para ajudar a consolidar e propagar aquele movimento que está acontecendo. E o trabalho vai acontecendo. Daí, quando o entorno começa a fazer pressão, né, e aquele país acaba perdendo a tônica, o que é perder a tônica? Começa como sacerdotal, né, aí vai para militar, aí vai para comercial, aí vai para anarquia, né? Então há uma degradação, todos os países que passam por esse processo, né? E você percebe que o país está em processo de degradação quando a tônica dele é militarista, né? Beligerante. Então, sim. O país que assim, impõe a lei pela espada, na verdade ele já está em descendente acelerada. Você pega todos os grandes impérios que tiveram momentos culturais muito interessantes, eles passam por um processo de militarização, pela expansão, e aí o passo anterior à própria queda. Aconteceu com todas as nações, acontece com todas as nações e acontecerá com todas as nações. Quem pela espada vive, pela espada morre. Dura lex sed lex. Então, se olha para essas regiões, as mônadas começam a fazer transbordo para lá. Quando começa a ter uma tônica beligerante, daí é como se começasse a esfriar o ambiente e daí há uma revoada, né? Então, um êxodo, né, vamos dizer. Um êxodo. As aves de arribação saem. Então, os que começam a nascer naqueles países, né, já tem a tônica do próprio país, né? E aqueles de alta estirpe espiritual que daí mantinham a tocha, a luz acesa, né? Eles daí migram, né, ou aguardam até que a luz se faça novamente, que é
uma reste, um raio de sol pouse na superfície da Terra, né? E aí começam a migrar para lá por aquele raio de sol, as mônadas vêm e transbordam docemente, né? E começam a nascer criando um novo influxo espiritual para tentar mudar a humanidade. As tentativas que se tem, elas não vinham tendo êxito, né? Pode perguntar depois. Não, vai lá, pode continuar, já falo. Não vinham tendo êxito, né? E então, por isso que se cunhou essa expressão ex oriente lux, a luz vem do Oriente, né? Só que daí, considerando na época, então, Índia e Tibete, mas essa questão, para quem estava na China, ou para quem estava mais à direita, daí ele não era Oriente, ali era Ocidente, porque depende da posição de cada um. Chega um momento em que daí, nesse desenrolar, nesse descascar da laranja, né, então é hora de se mover, é hora de mover a luz, né, do Oriente onde estava naquele momento, né, então Tibete, Índia e Egito, para o Ocidente, acompanhando esse revoar de mônadas. E quando vai acontecer esse movimento de mudança da luz ou de mudança do passo, do compasso da consciência, da concentração de consciência espiritual, a Terra ela tem que ser preparada antecipadamente. Não chega todo mundo de mala assim, opa, vamos mudar. Não. Então o local ele é preparado assim, com milênios de antecedência para aquilo que vai acontecer, né? Então um dos casos eu citei, né, e daí no ano 1000, então depois de um movimento no Tibete, depois do movimento no ano 0, né, então vem já como se fosse um grupo de arautos, né, de ocanãs, de preparadores para cá, para o Brasil, para a Serra da Mantiqueira, para dar continuidade ao que já tinha feito o Badesir 1000 anos antes, né? Então 980, 985 antes de Cristo e 985 depois, daí ano 1000, daí então há esse transbordo. No momento em que acontece esse primeiro transbordo, então tudo que existia de consolidado em termos de luz, porque assim, o lugar onde existe a luz primeiro ela emana para todo mundo. Quando então começa a tomar uma feição diferente à parte externa, essa luz ela vai se escondendo até que ela fica uma chama preservada, né, e mantida ao longe da vista de todos. Se criou uma ordem secreta. Então a luz que era para todos, ela vai diminuindo e ela é cuidada por poucos, para quê? Para que ela não se extinga naquele local. Então ficam várias ordens secretas, várias fraternidades ao longo desses milênios todos, mantendo a luz. O que é a luz? É a tradição no momento em que a luz emanava dali para todos, né? E todas elas estão entrelaçadas, né? Daí quando chega em determinado momento em que a luz ela tem que se mover para o Ocidente, então a gente está na quinta raça-mãe e deveria daí acontecer o influxo de desenvolver a sexta sub-raça da quinta raça-mãe e depois a sétima sub-raça da quinta raça-mãe. Processo normal de evolução, né? Aí o passo seguinte dessa transposição deveria ser nos Estados Unidos, que na época era chamada de haste lunar da missão Y. Por que a missão Y? Porque daí viria do Oriente para o Ocidente em duas hastes, né? Uma haste lunar e uma haste solar. Haste lunar Estados Unidos. E ao mesmo tempo deveria acontecer o desenvolvimento da haste solar, que teria a ver com a sétima parte da quinta raça, que daí seria no Brasil. E começa então a haver o transbordo de consciência. E assim, aí nos Estados Unidos aconteceu a questão de Blavatsky tentando fundar a sociedade. Ela funda o Clube dos Milagres, daí funda a Sociedade Teosófica, fica por 3, 4, 5 anos funcionando, daí não dá certo,
daí volta para a Índia, daí quando volta para a Índia, então há uma interrupção do fluxo do transbordo de mônadas para os Estados Unidos, e daí lá fica com o poder temporal sem ter a correspondência do poder espiritual. Aí essas duas hastes elas acabam se fundindo em uma só, né? E aí vem para apontando para o Brasil. Temporal e espiritual tem que trabalhar juntas? Se não trabalhar junto é pandemônio. Oh. Quando o temporal e o espiritual trabalham junto é sinarquia. Quando não trabalham junto é pandemônio, né? Hoje a gente vive pandemônio. Tá. Né? E aí havia também um influxo do que era chamada de missão dos 7 raios de luz. Então, 7 responsáveis por fazer esse movimento de mudança, né, desse influxo espiritual para o Ocidente. Por quê? Porque aqui era a Terra preparada para que isso acontecesse, né? Quando chega em 1924, então a fundação material, assim, não é o lança-âncora, mas é o tornar visível para a sociedade, visível para a humanidade, visível para o povo brasileiro, esse polvo das aves de arribação, né? Esse pouso das aves de arribação. E então se funda em 1924, em 10 de agosto, na cidade de Niterói, o que seria a Sociedade Mental Espiritualista da Arana. E o que era a Sociedade Mental Espiritualista da Arana na época? Ela era a 5ª rama das confrarias budistas do norte da Índia e oeste do Tibete. Então, veja, Índia, norte da Índia e oeste do Tibete. Então, não é do Tibete. Então, daí há uma migração para cá, né? Só que daí, para que isso aconteça, como era um movimento cíclico muito importante, então contribui não só essas ordens, essas fraternidades que vinham daquele ponto de onde emanava a luz, que era o ex-Oriente Lux, né? Quer dizer, luz do Oriente, e aí então começa a ter um influxo de consciências, de seres, e o apoio para a consolidação dessa mudança do movimento, daí das confrarias Líbia, Líbano, Egito, mais embaixo na Índia, né, Tibete, dos Estados Unidos, que existia um determinado estado americano, né, já há muito tempo, do Yucatán, né, no México, de Machu Picchu, no Peru, né, e mesmo daí só tendo aflorado, né, esse ouro filosofal em agosto de 1924, em solo brasileiro, já existia todo um trabalho feito antigamente, por assim, quando o filho de Manco Capac, Mama Oclo, vem e traz a semente Inca Tupi, né, então vem pelo altiplano, né, vem em direção a Santa Catarina, passa pelo Paraná, chamado Caminho do Pé-Biru, né, e entra para o Mato Grosso. Então aí já tinha confrarias ou fraternidades, né, antiquíssimas, né? E então, a época, quando é fundado e quando é esterilizado esse movimento em Niterói, uma das que dá apoio existe lá na Serra do Roncador, no Mato Grosso, né? Não vou determinar os nomes porque não é o caso, né? E aí também uma já existia em Minas Gerais, né? Também deu apoio, né? Na Serra da Mantiqueira. E outra já existia em Roraima, né? E também deu apoio. Então, é como se assim, todas aquelas chamas mantidas acesas ao longo de milênios, elas vêm e apontam para a mesma direção, para daí o conjunto delas reacender o que seria a grande luz, né? E aí, quando acontece isso, então inicia o processo de consolidação, de construção, de expansão. E mesmo assim, só depois de um tempo em que então daí é promulgado, né, o ex-Ocidente Lux, luz do Ocidente, ou et Ocidente Lux,
eis a luz do Ocidente. Achei interessante quando você fez uma comparação aí da migração dos pássaros, que eles têm isso aí instintivamente, né? Foi muito interessante, acho que dá para a gente utilizar isso. Mas isso é uma coisa natural, é instintiva, quer dizer, já nasce os animais, digamos assim, com a percepção que eles têm isso, é instintivo. É uma coisa que já ninguém os impôs, já nasceram com aquilo, é de alguma origem, então eles sabem que eles têm que ir, vamos, entre aspas, atrás da alimentação, tudo isso aqui, que nem nós temos que ir atrás da nossa alimentação. Qual é a nossa alimentação? O homem quer evoluir, a alimentação ele quer conhecimento, sabedoria, essas coisas, né? Então nós também vamos atrás. Por que é interessante isso? Por que os animais têm essa percepção, né? E sabem a direção, você vê tudo, é o elefante, você vê que eles saem daqui, atravessam milhares de quilômetros, sabem que a água estava lá, e eles não querem nem saber se tem obstáculo ou não. As tartarugas que daí vêm para Nossa Senhora, desovar na praia onde nasceram. É interessante, se nós já passamos por esse processo, já fomos, digamos assim, já pertencemos a esse reino, né? Ou esse reino está em nós, né? Porque o reino animal está aqui, né? Dentro da gente. Por que a gente não tem esse mesmo comportamento? Por que a gente fica buscando esse ocidente se os seres de uma outra estirpe, vamos dizer, já tem? É interessante isso, né? E nós somos dotados de... A inteligência, como é que a gente alcança isso aí? Por inteligência? Por percepção? Por... como é que se diz? Os animais, instinto? Como é que é isso? É que, no caso dos animais, a consciência deles está focada no sistema neurovegetativo, né? E aí, então, é uma coisa muito engraçada quando a gente vê um artigo científico falando assim, não, a abelha, ela enxerga dessa forma, a mosca enxerga dessa forma, o leopardo ouve dessa forma. Daí é você analisar uma jabuticaba conhecendo só a melancia, né? Sim. Então, o máximo que você vai dizer é que é diferente da melancia, por quê? Porque não é verde listado, é preto por fora, é branco por dentro. É que uma coisa é você analisar a anatomia de um aparelho visual, né? Outra coisa é daí você ver o que acontece naquele aparelho visual. Como os animais têm a consciência focada no neurovegetativo, todos os sentidos deles ainda funcionam no plano etérico, né? Então, a águia está a, sei lá, quantos mil metros de altura, né? Sim. E daí ela vê... O ratinho, o rato. Tá ali, ó. Aí a pessoa assim, nossa, mas eu queria ter a visão da águia. Eu queria ter os olhos de águia, né? Então eu falo assim, nossa, você tem uma visão de águia. Não, a águia, do ponto de vista humano, ela é praticamente cega, né? O que acontece é que a águia vê etericamente, né, aquela vida. Então, e como as curvas, né, e as limitantes de matéria só existem no plano denso que a gente vê, acima do plano material, todas as coisas são visíveis o tempo inteiro, todos se veem, todos se ouvem. Então ela está vendo o que emana daquela presa. Como o que emana, né, ela consegue compreender porque é daquilo que ela se alimenta, e ela se lança em um voo vertiginoso diretamente sobre a presa e de olho fechado. Ela não está enxergando. Não tem erro. Lógico, porque ela não está enxergando. É verdade, isso aí já fizeram. Essa que é a diferença. Então, no caso das aves de arribação, as mônadas, né, é a mesma coisa. A luz espiritual que emana daquele local, ela transcende qualquer matéria, e aí transcende inclusive daí o físico e o vital, né, e aí tem uma especialidade astral, uma ambiência mental que é semelhante àquilo que eu preciso. O similis congregantur, né, como se fossem peças de Lego, né? Ou se está montando um quebra-cabeça, daí tem aquela miríade de peças, né? E você fica daí com a visão tentando medir. E é muito engraçado você montar um quebra-cabeça, porque Manas, a mente concreta, funciona baseada em imagem. Daí quando você vai encaixar uma peça no local adequado, tem duas formas.
ou você vai pegar a peça e vai arrastar buraco por buraco e vai desistir porque você não vai conseguir fazer nenhuma, ou você olha para a peça e olha para o local, encaixa mentalmente e só coloca a peça. Sim. Então, quanto maior a tua facilidade de visualização, mais facilmente você encaixa, você monta um quebra-cabeça. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Então, aquele que está por nascer, há um lugar no qual ele se encaixa, né? E ele vai e se coloca ali, daí vem e nasce, ajudando a consolidação do transbordo. Às vezes as pessoas criticam quando alguém fala assim, então a gente fala, a luz vem do Oriente, daí fala assim, que besteira, né? Que ignorância, que falta de conhecimento dizer que a luz vem do Oriente, porque a luz vem do Ocidente, porque a luz vem do Oriente, porque o Sol nasce no Oriente. Se para você a tua luz é o Sol, então ele vai nascer sempre no Oriente, sempre vai retirar. Ele vai nascer no Oriente, por um tempo, por quê? Porque depois vai haver um movimento físico e o próprio Sol vai nascer no que hoje a gente considera o Ocidente. Mas isso é outra conversa, né? Então, se você cultua o Sol, né, se você é um pagão, né, e depois até se mudou 25 de dezembro para a festa do Sol. Isso. Natalis Solis Invictus, né? Sim. O dia do nascimento de Hélio, né? Hélios do Sol, né? Isso. Então se botou para 25 de dezembro. Então, se você tem o Sol por referência, então, lógico, eu falar para você que a luz vem do Oriente, para você hoje é uma heresia, né? Por quê? Porque o Sol nasce. Mas eu digo assim, tudo bem, mas então espera porque um dia fisicamente o Sol vai nascer no Ocidente. Mas não é o caso hoje, né? E aí, se a gente está tratando de luz espiritual, né? Aí essa luz se move. Obrigatoriamente ela se move. Se a gente considerar, tem um aspecto que é interessante, se a gente considerar o emanador de luz para todos, não como o Sol visível, mas como o Sol que está por trás do Sol, então ele não está nem no Oriente nem no Ocidente. É como aquele negócio assim, o que é a sinarquia, né? Sinarqué, né? É um conjunto, um governo de princípios. Não é esquerda, não é direita, não é centro, é acima. Então a sinarquia ela está acima do que se conceitua hoje como política. O que é o Sol real que está por trás do Sol físico que a gente vê? Ele não está nem no Oriente, nem no Ocidente, nem no Norte, nem no Sul. Ele está em um ponto de onde emanam os próprios conceitos. Então, ainda assim, não tem como dizer que o Sol estaria fixo no Oriente, porque o Sol oculto não está no Oriente. Sim. Tá? Então, respeitando as crenças de cada um, então tem ordem, então que não a luz emana do Oriente, 100% certo, por quê? Porque cada um coloca o seu norte onde bem entende, né? Mas do ponto de vista evolucional, essa regência do mundo ela se move, e é o que aconteceu, chegou em determinado momento, né, a luz transladou-se para o Ocidente, e vai permanecer aqui até quando? Ela vai ficar aqui em determinado momento, depois ela se move mais um pouco, e depois ela vai dar a volta até chegar na extremidade oposta, né, do pouso da inconsciência, do voo da consciência, da matéria mais densa até o logístico. Assim. É assim que tem que ser, assim que caminha a coisa. Assim que é. Assim que é. Uhum. E tem que ser, né? Que você falou, esse caminho. Você está vendo aqui, o pessoal no Brasil inteiro deve ter acompanhado a questão dos flamingos aqui em Floripa, você viu, né? Depois de 200 planetas. Exato, aqueles pássaros que voltaram para cá. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso aí implica em uma regeneração elétrica do local. Porque então esses caminhos porque assim como a gente tem os nadis do corpo humano, né, que é de onde flui o prana, a gente já conversou, né? Já fizemos programa. Sushna, daí cada inervação, cada vaso circulatório, né, o coração, o cérebro, o coração do norte, do sul, o cérebro do norte, do sul, aquela confusão toda. Então aquela coisa toda. Então daí há liames elétricos, né, onde flui a consciência,
obrigatoriamente toda matéria tem que ter fio condutor de consciência, porque senão ela deixa de existir. Mineral, vegetal, animal, hominal, débico, angelical, flogístico, não interessa o que seja. Se é formado por matéria, não importa a densidade da matéria, nessa matéria tem que fluir consciência, porque senão ela deixa de existir, porque a consciência ela é agregadora, a consciência é a expressão máxima da vontade, né, da vontade universal. Então, se não tiver consciência, ela desagrega. Então, da mesma forma como o corpo humano tem os nadis, né, o corpo mineral, né, desse ente que a gente habita, que a gente chama de Terra, Bumi, né, que é o corpo planetário, ele também tem seus nadis. Onde é que flui o quê? Onde é que flui a vitalidade? O que é a vitalidade? Quanto tempo você consegue ficar sem contato com a divindade máxima do universo? Quanto tempo você fica sem respirar? 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, não sei. É o tempo que a tua organização conceituada como vida consegue permanecer coesa. Depois desse tempo ela se desagrega, né? Então, na Terra, a mesma coisa. Então, flui esses nadis, esses canais de vitalidade, né? E os animais, eles têm isso como se fosse GPS, né? Então, ele entra daquele fluxo, aquela diretiva, né? E ele tem a identidade, porque assim como cada um tem seu plano individual, cada um tem a luz de cada um, ela tem número, né? Antes de ter nome, ela tem número, né? E esse número e depois esse nome de cada um, que é a fórmula mágica, qual é que é a nuance da tua luz. No caso daí dos animais, cada um então tem o seu assim, é como se fosse para voar. Então se estabelece aquele canal de rádio, né? Você tem uma rota de rádio, e que daí então você vai fazer Florianópolis, São Paulo, então você vai voar nesse canal, né, a essa altitude. Por quê? Porque tem gente voando embaixo. Os animais funcionam da mesma maneira, então ele tem É uma consciência coletiva também dos pássaros? A alma, grupo, ela está afinada com esse canal, né? Perfeito. Então o ponto de origem dela é o ponto de volta. E é simplicíssimo, porque ele não tem que olhar, né? Ele está seguindo uma pista. Essa pista vai dar no local. Então, isso é inteligência instintiva. Agora, você tocou num assunto interessante, queria que você fizesse analogia sobre muitos animais, a gente tem visto, por exemplo, abelhas que desaparecem de um local. De repente, milhares de baleias ou golfinhos se perdem e desembocam numa praia, encalham numa praia. O que são essas anomalias, entre aspas, anomalias geomagnéticas que dizem que é? Isso aí tem alguma relação com o que nós estamos falando, né? Tem os nadis no corpo físico, né? Que é onde vai fluir a vitalidade. Né? Sim. E aí tem a contraparte do corpo físico no corpo vital. O corpo vital que mantém o que a gente conceitou como vida, entrelaçado no físico. O entrelaçado daí no vital, que a gente conceitou como astral, porque ele vai se alimentar também de vitalidade para manter coeso. Quando daí no astral, na alma de cada um, de qualquer um de nós, uma parte fica mais densa, mais cristalizada, isso tem impacto no vital, isso tem impacto no físico, e a gente conceitou aquilo como doença. O que é doença? Doença é perda temporária da inteligência daquele nó de seres. Que nó de seres? O nó de seres, a inteligência que alimenta o baço, o fígado, o intestino, o pâncreas, pode bater o coração, o cérebro, a circulação, tal, os vaius, não interessa o que seja. Então, daí quando há um esfriamento, ou uma perda de inteligência, aquele lugar fica doente e se esteriliza com uma não conformidade no corpo físico, né? No vital tem que ter acontecido antes. Quando daí um grupo desses seres do reino animal, eles perdem a direção, é porque naquele ponto a Terra está doente. Olha só. E quem que deixa a Terra doente? Então, para que chegue no vital, para que o vital adoeça, né, o astral tem que ter estado congestionado, cristalizado, muito denso. O que acontece? Todos os seres, ou parte dos seres, gerando ódio o tempo inteiro, né? E aí repartindo esse ódio com todos, esse ódio contamina o físico, contamina o vital, contamina o astral. Esses nó de ódio no astral, daí chegam a um ponto de serem tão densos, ele atrapalha o próprio fluxo vital da Terra. E os animais que não sabem diferenciar
ele seguindo aquela autopista, né, aquela deveria dar, né, no lugar da alimentação e dar num local que nada a ver. É impossível para eles a manutenção da vida dele. Desligar o GPS deles, acabou. A baleia vai dar no Saara, o pinguim vai ir para, sei lá, para algum lugar, e aí eles morrem porque deram a direção errada. É como se temporariamente o GPS que a gente tem, ele tem um conjunto de satélites estacionários, né? E ele tem limitantes. É como se daí, em determinado local, os satélites, que daí seria o espiritual, que dá a direção, né, da consciência em todos os planos, ele tivesse interrompido e aí fica sem direção e a sensação da vida acontece. Isso acontece também nessa questão da luz do Oriente e do Ocidente. Era a minha pergunta. Eu sei. Então acontece a mesma coisa. Então, quando um país adoece, né, quando o país adoece, a ambiência, né, ela fica inadequada eletricamente, vitalmente, espiritualmente, materialmente. E a luz se manda. A luz se manda, por quê? Porque o influxo não está vindo ali e os seres que ali vivem começam a não ter mais o que respirar, porque o ser de luz respira luz, né? O ser de dor respira dor. É como o caos, perfeito, né? A gente sempre conversa. O que é o caos de um elemental? Caos é o mundo onde vive o elemental. Pergunta para o elemental da Terra. Elemental da Terra, como é que você consegue viver na Terra? Daí ele vai a primeira pergunta, o que é Terra? Por quê? Ele é formado de terra, se alimenta de terra, alimenta a terra, vivifica a terra, pensa a terra, ele é respira a terra. Ele é a alma da Terra. Sim. Né? Então ele não consegue conceber o que seja. Quando o conjunto de mônadas, né, conjunto de almas, né, passa a não ter o que respirar em determinado lugar, por questão de sobrevivência, começam a não vir mais para lá. Começam a não vir. E migram. E aí, essa migração que aconteceu do Oriente para o Ocidente. Por um movimento evolucional, uma coisa simples, natural, tem nada de estranho nisso, né? O que acontece é que daí, como o movimento evolucional ele é cíclico, aquele lugar vai ter que ser reparado, né? E aí, quem vai fazer o processo de reparação? Todo iniciado, todo adepto, ele teria por obrigação o conhecimento necessário, ter o conhecimento necessário e suficiente para se autorregenerar. A Terra se autorregenera, né? E ela passa por várias mudanças físicas. Então, quando determinado local, né, ele cria uma ambiência tão insalubre a ponto de ali não poderem existir mais mônadas de alta estirpe, onde dali não emanar mais luz nenhuma, falta tanto oxigênio que nenhuma chama se faz ali, daí a própria Terra, ela acode o local, ela vai restabelecer o equilíbrio no local, ela vai purificar novamente o local para que fique apto a receber um novo influxo, né, espiritual. E como é que ela vai fazer esse ajuste? Como sempre fez, dá uma mexida, água dá uma arrumada, né, fogo dá uma arrumada, terra dá uma arrumada, vento dá uma arrumada e tal. Porque é um ser vivo, né? É um ser vivo, está ali. E isso daí na história se concitou como calamidade. É que a calamidade, quando acontece em determinado local, ela é só uma decorrência do que foi engendrado. Porque assim, se eu jogo uma taça de vinho, né, em uma piscina, né, então vai ficar mais turvo que onde eu joguei, mas de alguma maneira toda a piscina vai mudar um pouquinho de cor. Sim. Então ninguém odeia impunemente. Ninguém odeia impunemente, né? Porque daí isso altera o ambiente de todos como um todo, prejudica a todos como um todo. Todos que naquele ambiente vivem vão respirar um pouco do ódio que eu emanei, e o somatório desses ódios, né, ele vai tornar difícil, vai tornar denso no ambiente, e aí a luz não ultrapassa essa densidade. Daí o alimento espiritual, ele começa a ficar rarefeito. Quando começa a ficar rarefeito, a temperatura vai aumentar, né, na matéria. A temperatura aumentada na matéria significa um esfriamento no astral, né, superior.
E aí essa diferença causa uma convulsão que leva aos ajustes que a gente considera como karma. Que você falou há pouco, né, e é uma verdade, você já citou em outro programa também, que é exatamente esses locais onde a luz esteve, digamos assim, Babilônia, Pérsia, né, que a gente falou, Todos, o Afeganistão, Afeganistão, exatamente, Egito, são os locais mais litigiosos hoje, e enfrentando problemas seríssimos que todo mundo acompanha, né? Então, quando é que vai começar, vamos dizer... Bom, nós estamos baseados no tempo da Terra, né? Quer dizer, a Terra vai curar isso em algum momento também, essas regiões, né? Mas não tenha dúvida. Porque para a nossa história, para aquilo que nós aprendemos, pelo menos o que nos passaram, aquilo foi o berço, né? Grécia, Egito... Então, hoje a Grécia com uma série de problemas... Mas se você pegar na história humana, então... Tibete, Índia... Isso, exato. São coisas recentíssimas. Recentíssimas, sim, claro. Né? Mas tem coisas muito mais antigas. Mas que, assim, quando o poder espiritual ele vai se estabelecer, então, em conjunto com o poder temporal, aquilo explode, aquilo se expande, porque a luz se expande, a luz desce na vertical e se expande na horizontal, né? E então há uma onda transformadora. Se essa onda transformadora não é mantida pelo bem, pelo bom e pelo belo, o que acontece? Esse poder que antes era equilibrado entre báculo e espada, ele tende a ficar desequilibrado e precisar ser mantido pela espada. Daí começam os impérios, né? E aí, ao invés de você manter o poder do que seria aquela nação baseado na palavra, no conhecimento, no bem-estar geral, você tem que manter a fio de aço, né? E aí, aos poucos, daí que é uma coisa muito interessante, né? Porque o próprio gênio do aço, né? Da arma, que se alimenta só de sangue e dor, né? Por mais bela que seja a arma, o alimento dela é só o sangue. Sem dúvida. Né? Por mais glamuroso que seja você carregar uma pistola na cintura, né? A única forma daquilo se alimentar é ceifando a vida de alguém. Então, qualquer arma é um ceifador de vida por excelência, né? Independente de ser uma adaga enferrujada ou uma katana da mais alta estirpe, não importa, né? Não importa, né? E se é para ataque ou defesa, no final das contas, aonde a bala parar, uma vida foi ceifada, né? Ou a flecha do arco, ou a ponta da espada, qualquer coisa, não importa o que seja. E o gênio do aço, ele então, nesse se alimentar de sangue, né, e no liberar, né, o espírito e o fogo do sangue, essa liberação, ela contribui para tornar caótico o ambiente mais cedo. Então, assim, aquilo que poderia demorar 10 mil anos para então precisar fazer com que a luz se movesse, ele se move em 50, se move em 100, porque se tornou caótico, né? E sempre o sangue derramado, ele converge para a alma, né, do comando, de quem originou. Então, você vai derramar sangue em um outro país, né, a cobrança vai acontecer lá, porque foi derramado, né? Mas a cobrança mais densa é de onde partiu o faça. Tem um país aí que vai pagar muita coisa aí, né? Nossa Senhora. É de onde partiu. Então, voltando a essa questão daí da transição, né? A luz hoje ela emana do Ocidente, né? Que lugar especificamente? Você vai dizer o Brasil? Vou dizer o Brasil. Que mais? Onde mais? Então, aí o Brasil é como se ele tivesse 3 pontos principais. Eu vou falar da questão da Ordem do Santo Grau. Sim. Onde emana as diretivas de todas essas ordens, todas essas fraternidades, onde a luz já passou e que brilham até hoje, todas elas se reportam a esses 3 locais, né? Que é o Roncador, que é equivalente ao próximo sistema, Serra da Mantiqueira, São Lourenço e Itaparica, na Bahia, né? Ou seja, assim, e quais são as ligações dessas 3 coisas, né? O Roncador pré-existia. Quando você pega Itaparica, Bahia,
Quem mora em Salvador é... Como é que é o nome? Soteropolitano. Soter em grego, soter, Salvador. Sim. Então, Salvador. o próprio nome já é... Então, ali já havia um engendramento para... Então, assim, não existe ponto desconexo, né? Entre todo o bem ao redor do mundo, entre todo o mal ao redor do mundo, e nem entre bem e mal, porque chega um ponto em que em algum local o bem e mal têm contato, porque para que o mal, para que o bem se transforme em mal, ele começa a desacelerar e se encontra em determinado... É como se fosse assim, onde a veia e a artéria se encontram, não é? E ali então os capilares e o sistema linfático, em algum momento o bem e mal se encontram. Por isso que o lugar onde emana a luz, ele tem que estar acima do bem e do mal, porque lhe cabe cuidar tanto do bem quanto do mal, só que ele não pode emanar mal, né? Ele tem que sublimar, assim, primeiro você tem que ter consciência do bem, para poder contemplar o mal com paciência sem se envolver. Em contemplando o mal com paciência sem se envolver, você sublima o mal. Quando o mal se transformar em bem, ele continua sendo mal, mas com consciência de bem. E aí então aquele que provocou essa transformação, ele fica acima do bem e do mal. Então todo iniciado, todo adepto, ele não pratica o bem, né? Ele olha o bem assim como ele olha o mal e fica acima de tudo, nem esquerda, nem direita, nem centro, mas acima. Então o caminho da evolução e o que vai acontecer agora nesse momento evolucional com a transposição do núcleo espiritual do Oriente para o Ocidente é que não é mais nem Hinayana, a pequena barca, nem Mahayana, a grande barca, nem Vajrayana, que é o caminho do meio, que é o caminho da instantaneidade, caminho do trovão, caminho do Melquisedeque, mas é acima disso, porque é a união de todos. Aí o caminho de quem? Do Avatara, Maitreya Buda. Daí então, a gente poder imaginar que todo mundo cobra hoje, né? Por que Maitreya não se manifestou? É porque falta alguma coisa. É aquela questão entre existente e não existente, né? E visível e invisível. Invisível é só aquilo que eu não vejo, né? Não é porque eu não vejo que não existe, né? Perfeitamente. Não é porque eu não vejo que não existe. Então, aconteceu a transição, aconteceu a manifestação fisicamente, antropomorfizadamente, né? Só não está à disposição da mídia. Sim. Né? Por quê? Porque tem que haver ainda um ajuste, tem que haver um ponto mínimo para quê? Para que consiga ser ouvido, senão não adianta nada, né? Então, e a opção espiritual, né, ou religiosa de cada um. O fato de daí a luz ter migrado do Oriente para o Ocidente, né, é a grande luz. Isso é assim, independe da vontade de qualquer um de nós, aconteceu e ponto. Sim. Né? Se eu vou gostar, se eu não vou gostar, se é contrário à minha crença, se não, se é contrário à minha religião, se não, se eu sou ateu, agnóstico, católico, protestante, evangélico, pratico uma religião de matriz africana, ou se sou judeu ou muçulmano, não importa. Cada um tem a sua crença, né? E você ter uma crença é você ficar ligado, né? Você ser um religioso, né, do religare os abundantes. Então você abundantemente tem em você uma parte daquele dogma que foi congelado no tempo. Sim. Então veio Krishna, veio Buda, veio Jesus, veio Maomé, veio, né, da mesma forma como pratico ainda os ritos xamânicos, não importa, cada um pratica o espiritismo, cada um pratica o que quer, não muda o fato. Né? E eu posso exercer o meu livre-arbítrio de voltar meus olhos e considerar a luz aquilo que eu quero que seja. Não muda o fato. Interessante isso, hein? Então, cada um olha para assim. Então, a gente sabe que tem o foco, a luz viva, né? Assim, flamígera, né? Ativa, né? No Brasil hoje. Né? Mas eu não acredito em nada disso. Ué,
parabéns, você tem uma opinião, né? Ah, mas você não vai me convencer? Eu não nasci para convencer. Perfeito, ninguém. É isso aí. Essa que é a melhor atitude. Mas e o que você acha da minha crença? Eu acho que você está de parabéns porque você acredita em alguma coisa. Né? Mas daí você não é meu inimigo porque eu não acredito no que você fala? Não. Isso aí. Né? O que não é certo é daí você me ofender pelo que eu acredito. Exatamente, porque é o que mais acontece. Eu não te ofendo pelo que você acredita. Né? E daí, se você pega esse princípio e aplica, por exemplo, assim, na política, assim, é uma grotesquice hoje. Nossa. Porque você acredita na esquerda, você é odiado da direita, ou da direita, porque você acredita na direita, você é odiado o da esquerda. Daí isso é ruim não só do ponto de vista de contrato social, isso é ruim do ponto de vista humano, por quê? Porque está destruindo o país, não o país fisicamente, a alma do país, a alma da terra. Então isso é muito ruim. Deixa cada um segue o seu caminho. Perfeito, é isso que eu te respeito pela opção do outro. A democracia social é aquela ambiência onde cada um tem o direito de ter suas próprias opções. Sim. Democracia espiritual é exatamente a mesma coisa. Cada um tem o direito de ter suas próprias opções. O que não muda o fato de, sim, se é uma tirania, uma democracia, uma monarquia, uma sinarquia, uma sofocracia, não interessa o que seja, a opção de cada um, ou o que exista, acima disso tudo está uma verdadeira sinarquia, imutável, porque ela é o que ela é. Perfeito. Né? Do ponto de vista de luz espiritual, a mesma coisa. Independente da opção de cada um, né, aí há um fato imutável, né? De algum lugar a luz emana. E esse lugar de onde emana a luz para todos, ele se move por quê? Porque a evolução, ela se move. Isso é inexorável, né? Isso é aquela verdade inquestionável. O fato de eu não acreditar em uma verdade inquestionável não torna essa verdade uma mentira. Concordo. Isso né? O que tem que fazer é ter paciência, parcimônia, e aí cada um acredita e segue o que quer. Por que a gente tem que ter muita paciência com a crença da outra pessoa? É porque a pessoa, para acreditar em alguma coisa, para praticar aquela coisa, para seguir aquela coisa, ela está usando o bem mais precioso que ela tem, vida. Né? Ela está usando a vida dela naquilo. Então, só por isso eu tenho que respeitar. Né? Não é só por isso. Porque, assim, só por isso que, assim, por primeiro eu tenho que respeitar, no mínimo por causa disso. Né? Porque ela está gastando a vida dela naquilo. Verdade. Em respeito a uma vida que está sendo usada em uma atividade, eu respeito a atividade. Eu digo assim, mas a minha atividade é melhor que a tua. Não. Né? Porque assim, você tem o capitão, o timoneiro, o marcador de compasso, o remador, tudo importante para fazer o barco andar. Mas em algum momento alguém teve que construir o barco. Né? E mais, em algum momento alguém teve que começar a construir um porto para onde o barco está indo. Porque senão a navegação é sem sentido. Ninguém navega para sempre. Não. Né? Então, se a gente respeita todos esses aspectos, devo respeitar quem acha que o Egito é o máximo, eu vou respeitar quem acha que o Tibete é o máximo, que a Índia é o máximo, que o Yucatán é o máximo, que Machu Picchu é o máximo, que El Morro é o máximo, que Sintra é o máximo, ou aquele que acha que todos estão errados, mas que daí então Jesus é que daí tem assim, a supremacia, né, da transmissão da palavra de Deus. Assim, ótimo, se você acredita, perfeito, porque isso aí no mínimo vai te transformar em uma pessoa pelo menos um pouco melhor. Por quê? Porque você vai se esforçar para acreditar em alguma coisa. Eu acho que, para a gente encerrar, eu tenho a base do Dalai Lama, uma frase maravilhosa dele. Perguntaram para ele, Dalai Lama, qual é a melhor religião que existe? Aí ele rapidamente respondeu, a que você se sente bem. E você disse exatamente tudo isso. Quer dizer, siga o seu coração, siga a sua egrégora, siga o que você acha que está. Religiosidade. É de fazer de novo. De intensidade, né? Isso. Ligar, né? É ligar novamente. Uso, abundância, dade, qualidade. Qualidade daquele que se ligou novamente a um dogma em abundância. Pronto, diz assim, minha religião. Tá bom.
É isso aí. Tá Se bom, todo mundo respeitasse o caminho do agora, outro, já estava... O que daí não é correto é quando você assume uma religião, uma religiosidade, ou considera isso como espiritualidade, daí você acha que o teu Deus é melhor que o Deus do outro. Aí pronto, aí já e acabou. Que daí você quer impor... Começa a encrenca. Você quer impor o teu Deus ao outro a ferro e fogo. Daí, quando você consegue impor o teu Deus ao outro a ferro e fogo, aquele Deus que você acreditava, ele deixou de existir. Com certeza. Porque ele não vai estar junto com ferro e fogo. Não vai. Né? Então, é muito provável que ele esteja na alma daquele no qual você acabou de enfiar a tua espada. Né? Você matou o teu Deus nele. Né? E o que você é? Você é um vazio. É bem isso. E aí não adianta nada. É isso. Eu acho que nós atingimos o que a gente queria dizer. Foi muito ilustrativo, foi legal as analogias que você fez também, foi muito interessante, facilitou esse entendimento. E basta que a gente agora, em cima disso, reflita, né? Entrar naqueles momentinhos de reflexão. Que assim a gente precisa, na vida a gente precisa de gatilhos, né? Só tem uma coisa assim, só para complementar. E daí não se deve perder a oportunidade, porque assim, esses momentos em que a luz toca o solo, né? E uma luz primária de primeva, de onde emanam todas as outras, né? Deve ser visto com muito carinho, com muito cuidado, porque daí, para se ter o direito de nascer naquele país, naquela época em que a luz toca o solo, então você tem um caminho, você já trilhou muita coisa. Exatamente, então, você já tem um currículo, vamos dizer por assim. mérito, né? Agora, junto, obviamente, então, quando tem uma praça às escuras e acende uma lâmpada fortíssima bem no meio, o volume de insetos, de mariposas que daí vão se dirigir para a luz é gigantesco, né? Então, o que a luz tem que ter? Tem que ter paciência, sabe por quê? Porque se ela apagar, eles ficam sem direção, né? Então, o bem sempre tem paciência com o mal, primeira coisa. Segundo, a luz vai continuar acesa, mesmo depois que já tiver terminado o ciclo de vida das mariposas. Olha que bonito, é isso aí. Então, o que o bem tem que ter é paciência e perseverança. Por quê? Porque ele é o que é. O que a gente chama de bem, o que chama de luz, é só a expressão da vontade na matéria. É a expressão de Deus na matéria. E Deus, a vontade, o bem, ele é. Né? Tudo o resto é interpretação humana. Então, a luz pousou no Ocidente? Sim. No Brasil, em 10 de agosto de 1924. Queiram ou não, não muda o fato. Então, e o que você falou, tudo isso que você falou, tem uma coisa também, ninguém dá o que não tem. Você precisa ter tudo isso aqui para você poder... É o ex abundante accords as loquitur. A boca fala o que do coração. Perfeitamente. Então, ou você só fala o que tem no teu coração. O que tem no coração? O coração é a mente. Então, aí a alma, né, ela toma forma, né, através do e você não pode, assim, pensar que porque você está com uma roupa alva, isso esconde tua alma escura. Não, né? Não, primeira coisa é ser verdadeiro. Você não pode pregar a verdade quando você não vive na verdade. Pregar o bem quando você não tem hipocrisia. Exatamente. Então, porque é um desperdício. Né? São várias vidas, cada um tem várias vidas. E a morte ela é só a perda do corpo físico e tem uma sequência, né? Só que daí, isso que é feito aqui agora vai ter que ser ajustado. Então é um desperdício duplo, porque eu estou desperdiçando a minha vida fingindo alguma coisa hoje, ou odiando, ou sendo ignorante de maneira geral, né? Estou desperdiçando a minha vida atual e vou gastar a etapa seguinte para tentar reparar um pouco das besteiras que eu estou fazendo agora. Duplamente desperdício. Sem dúvida. Né? Em vários planos. Né? E aí a lei universal ela é regida pela economia. Então, por questão de economia de vida, vamos tentar ser pacífico, ser bom, praticar o bem, contemplar o belo, porque quando eu fico em um estado de consciência, né, adequado à luz, fiat lux. A luz se fez aonde? Primeiro em mim. Olha, tudo isso aqui que nós falamos hoje para reflexão, é um presente de Natal, e Natal significa o quê?
Natal, renascimento, né? Renascimento, é nascimento. O nascimento de Hélios do Sol. Exatamente, então tá aí. 25 de dezembro. Jorge. Era uma festa pagã. Pagã, claro. Jorge, foi bom receber você mais uma vez. Igualmente, estou muito contente de ter voltado. É isso aí. Antes tarde do que nunca, né? Isso é bom. Mas a nossa vida é assim, a gente tem que dar tempo. Nós acabamos de falar exatamente isso. Eu estava conversando com uma pessoa, daí perguntou assim, como é que tá, assim, como é que vai indo a vida, a saúde? Tá tudo 102%, né? Porque eu tenho certeza absoluta, né, que a minha vida ela vai existir até o último segundo em que eu seja útil, né, para o processo como um todo. Não sou mais útil. Pronto. Acabou. Docemente a vida vai acabar. Tchau, tchau. Né, com uma garoa bem tênue numa manhã de primavera e eu vou acordar muito feliz e satisfeito para continuar trabalhando. Beleza, mas eu espero que você fique aqui muito tempo. Não, todos nós vamos ficar até quando seja necessário. Exatamente, né? É isso aí. Nem um dia antes, nem um dia depois. Né? Então é isso, Jorge, obrigado. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e que a luz se faça em cada um de vocês.